Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem, se cuidando muito. Hoje nós daremos sequência às nossas atividades de língua portuguesa, ainda trabalhando o gênero textual mito, ainda na mitologia grega. Nós vamos trabalhar o mito do cavalo de Troia. A palavra Troia hoje em dia não leva mais acento, de acordo com o novo acordo da língua portuguesa, né? O acordo ortográfico, assim como a palavra ideia. Tá? Primeiro, vamos conhecer o que foi a Guerra de Troia, o que originou essa guerra, né? Que teve esse artifício do cavalo de Troia, que depois nós vamos conhecer. Acompanha comigo a leitura, por favor. Diz assim: segundo a mitologia grega, a Guerra de Troia teve início quando três deusas, Afrodite, Hera e Atena, se envolveram em uma discussão para decidir quem era a mais bela dentre as três. Para decidir, foi realizado um concurso de beleza, em que Paris de Troia fez o papel de juiz. O Paris de Troia era o filho do rei de Troia. As três tentaram suborná-lo, ou seja, dar alguma coisa em troca para poder ganhar o voto. Porém, Afrodite foi a vencedora, por ter prometido a Paris a mulher mais bela do mundo. Para cumprir a promessa, Afrodite ajudou Paris a raptar Helena, a mulher de Menelau, que era o rei de Esparta. Bom, então reparem o seguinte, toda essa guerra começou, né? Por quê? Porque a mulher do rei de Esparta foi raptada por conta de uma promessa da Afrodite para poder ganhar esse concurso, né? Um motivo assim meio não, né? Inteiro assim, sem sentido, né? Ganhar um concurso de beleza, começar uma guerra, né? Então vamos ver aqui quais eram os atributos dessas deusas. Nós temos a Afrodite, que era a deusa do amor e da beleza, a Hera, que era a deusa do casamento, e a Atena, que era a deusa da sabedoria, das artes, da inteligência, da guerra e da justiça. Então essas três aqui brigaram, fizeram esse concurso para saber qual era a mais bela. Na sequência, nós temos algumas atividades baseadas nesse trechinho aqui. Então, vamos lá. Diz assim: pinte os quadros que apresentam informações verdadeiras sobre a Guerra de Troia. Então, nós vamos nos basear nesse texto aqui de cima. Sempre que tiver dúvida, gente, volta, leia o texto uma, duas vezes, marquem um traço embaixo, façam da forma que ficar mais fácil para vocês identificarem as respostas, tá? Aí diz assim: primeiro quadro, vocês vão analisar se vão pintar ou não. Diz assim: segundo a mitologia grega, a Guerra de Troia teve início quando três deusas, Afrodite, Hera e Atena, se envolveram em uma discussão para decidir quem era a mais bela dentre as três. Será que é verdadeiro? Se for verdadeiro, vocês vão pintar. Para decidir, foi realizado um concurso de beleza em que Zeus fez o papel de juiz. Sim ou não? Se for verdadeiro, pinta. As três deusas tentaram comprar o voto de Paris de Troia para vencer a discussão. Afrodite foi a vencedora por ter prometido a Paris a mulher mais inteligente do mundo. E aí? Para cumprir a promessa, Afrodite ajudou Paris a raptar Helena, a mulher de Menelau, que era o rei da Espanha. Será que está certa essa sentença? Se estiver, pinta. Afrodite era a deusa do amor e da beleza. Tá lá embaixo, lá nas imagens delas, eu coloquei embaixo. Hera era a deusa do casamento. E Atena era a deusa da sabedoria, das artes, da inteligência, da guerra e da justiça. Onde eu vou encontrar essas informações? De novo, ó, nesse trechinho e nesses quadros aqui embaixo. Na sequência, nós temos o mito do cavalo de Troia. Eu acredito que vocês até já tenham escutado essa história, porque tem até filme falando a respeito desse mito. Diz assim, presta bastante atenção, acompanha comigo a leitura. Mito Cavalo de Troia. Troia era uma cidade fortificada, capital de um grande e poderoso reino. Um dia, Paris, filho do rei de Troia, raptou Helena, a rainha de uma cidade grega chamada Esparta. O rapto deixou vários reis gregos indignados. Eles juntaram seus exércitos e entraram em guerra contra Troia. A cidade ficou cercada por vários anos, mas
Suas altas muralhas impediam que ela fosse invadida. Entre os gregos estava Ulisses. Ele bolou uma estratégia que praticamente decidiu a guerra. Mandou construir um imenso cavalo de madeira e se escondeu em sua barriga junto com alguns guerreiros. Os exércitos gregos deixaram o cavalo em frente à porta de entrada de Troia e começaram a se retirar. Os troianos acharam que os gregos tinham desistido da guerra e que o cavalo era um presente para eles. Decidiram trazer o bicho para dentro da cidade. Como ele era muito grande, chegaram a derrubar uma parte da muralha para poder entrar. Mal sabiam eles. De noite, quando os troianos estavam dormindo, Ulisses e os guerreiros gregos saíram da barriga do cavalo de madeira. Outros soldados aproveitaram o buraco na muralha e invadiram a cidade. Em pouco tempo, os gregos dominaram Troia e invadiram o palácio real. A guerra acabou com a vitória dos gregos e Helena foi levada de volta para Esparta. Por isso, até hoje, um presente que ninguém quer ganhar é chamado de presente de grego. Aqui nós temos a ilustração do cavalo de Troia. Então, qual que era a ideia, né? Eles deram, entre aspas, esse presente, né, para os troianos. Eles, achando que era um presente, levaram para dentro e acabaram sendo atacados por conta desse presente. Então, tem até filme dessa história, acredito que vocês até já tenham visto. Aí diz assim: após a leitura, pinte a opção correta para cada afirmação a seguir. Então, aqui eu tenho dentro dos quadros verdadeiro ou falso. Vocês vão ler a afirmação e vão dizer se ela é verdadeira ou se ela é falsa, pintando o quadro. Sempre lembrando, está baseada no texto aqui que nós lemos do mito. Então, diz assim o número 1. Troia era uma cidade fortificada, verdadeiro ou falso? Aí vocês vão pintar. 2. Paris era o rei de Troia. É verdadeiro ou é falso? Essa é fácil. 3. Helena era a rainha de uma cidade grega chamada Esparta. E aí, verdadeiro ou falso? 4. O rapto de Helena deixou vários reis romanos indignados. Verdadeiro ou falso? 5. Os reis gregos juntaram seus exércitos e entraram em guerra com Troia. Verdadeiro ou falso? 6. A cidade de Troia ficou cercada por 1 ano. Será que só foi 1 ano? Apesar que 1 ano é muito tempo, né? Mas será que foi só isso? Verdadeiro ou falso? 7. As muralhas altas da cidade de Troia impediram que ela fosse invadida. Verdadeiro ou falso? Então, vocês vão pintar. De que cor? Da cor que vocês quiserem, tá bom? Bom, na sequência, nós temos aqui uma curiosidade falando a respeito de Ulisses. Ó, Ulisses, deixa eu voltar aqui no texto rapidinho. Aqui no segundo parágrafo, fala a respeito de Ulisses. Diz assim: entre os gregos estava Ulisses, que bolou essa estratégia, né, que decidiu a guerra. Então, quem que foi Ulisses? Aqui está explicando, ó. Ulisses foi um dos principais heróis da literatura grega, tendo participado da guerra de Troia e protagonizando a Odisseia. A Odisseia é um livro bem grosso, né, de Homero, que conta aí a história, uma aventura que tem Ulisses envolvido. Ulisses, também chamado de Odisseu, foi um herói grego que ficou eternizado na Odisseia de Homero. O herói ficou popular por sua inteligência para viver as aventuras que cruzaram seu caminho. Tanto assim, inteligência, né, muito inteligente, que ele que acabou resolvendo aí essa guerra com a vitória do povo dele. E aí nós temos algumas perguntas relacionadas ao texto do cavalo de Troia, que diz assim: número 1. Qual foi a estratégia de Ulisses que praticamente decidiu a guerra? Essa tá bem facinha. 2. Por que os troianos acharam que os gregos tinham desistido da guerra? Se você prestou bastante atenção na leitura, você vai saber. 3. O que os troianos acharam que era o cavalo deixado à frente da cidade de Troia? O que eles acharam que era?
4. O que os troianos tiveram que fazer para colocar o grande cavalo para dentro da cidade? Então, ele não passava pelos portões. O que eles tiveram que fazer ali para ele poder entrar? Não passava por quê? Porque era muito grande. 5. O que ocorreu à noite quando os troianos estavam dormindo? Lembra que eu li? Tá com dúvida? Não tem problema, ó. Volta lá no texto, leia o texto novamente que vocês já vão identificar. 5. Como acabou essa guerra? Quem que ganhou essa guerra? O que aconteceu? 7. O que aconteceu com Helena? Helena falou que não ia voltar, que ela queria ficar com Paris, ou ela voltou? O que aconteceu com ela? Bom, na sequência, eu retomei um pouquinho aqui as expressões que nós já trabalhamos. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão presente de grego. Eu já ouvi muitas vezes, né? Eu trouxe aqui uma atividadezinha envolvendo essa expressão, que diz assim, presta bastante atenção. Trabalhando com as expressões. Presente de grego é uma expressão popular, usada para representar o recebimento de algum presente ou dádiva que traz prejuízo para quem a recebeu, ao contrário do que era esperado. Aqui um exemplo. Esse cachorro foi um presente de grego, ele destrói tudo. Aí coloquei aqui o desenho de um cachorrinho, né? Uma fotinha de um cachorrinho. Então, o que é o presente de grego? Imagina que você quer muito ganhar alguma coisa, só que quando você ganha, te traz mais prejuízo. Quando você ganha, te traz mais prejuízo, te prejudica, né? Então, a gente espera tanto um presente, ou imagina, vamos supor até essa situação do cachorro, você quer muito ganhar um cachorro, né? E aí você ganha o seu cachorrinho e esse cachorro chora a noite inteira, não deixa você dormir. Então esse presente foi um presente de grego, porque acabou te trazendo mais prejuízo, né, do que benefício. E aí diz assim a atividade. Faça uma entrevista com um familiar para conhecer alguma situação em que ganhou um presente de grego. O nome do familiar, o parentesco, se é mãe, pai, irmão, avó, a data que vocês vão realizar essa entrevista, essa pergunta. E aí diz assim, alguma vez recebeu algum presente que lhe trouxe mais problema do que benefício? Lógico que antes de vocês iniciarem essa atividade, pergunta se a pessoa recebeu ou não. Se a pessoa colocar que não, a gente não vai ficar sabendo de nada aqui de diferente que tenha acontecido, né? Qual foi o presente? Quem lhe deu o presente? Se a pessoa não quiser falar, não tem problema, tá bom? Quais problemas o presente lhe causou? Então, vocês vão registrar aqui. E aqui eu coloquei até algumas imagens aqui, ó, de um cachorrinho rasgando o sapato. Às vezes você ganha um cachorro, rasga todo o sapato. Um sapato de salto muito bonito, ó, mas que machucou a parte de trás do pé aqui, próxima do calcanhar. Um carro quebrado, a pessoa às vezes ganhou um carro num sorteio, o que quer que seja, o carro vive quebrado. Uma pessoa aqui com uma cara de brava na frente do celular, porque às vezes ganhou o celular deu problema. São várias situações de presentes que nós podemos ganhar que pode nos trazer menos benefícios do que nós esperamos, né? E desse mito a gente pode tirar ainda mais uma expressão, que é o agradar a gregos e troianos. O que quer dizer isso? Como os gregos e troianos eram inimigos na guerra de Troia, essa expressão significa algo que agrada a todos, até os que não concordam. Então, quando a gente consegue agradar todo mundo, então a gente diz que nós agradamos a gregos e troianos. Bom, desse mito é essa sequência de atividades, tá bom? Um bom trabalho, fiquem com Deus, continuem se cuidando e muito.